Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 28 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal ficou bem feio para compra, né? Ele deu indícios que queria tentar fazer uma possibilidade de testar topo, tudo. Começou uma semana positiva, depois foi cedendo, né? Tocou ali nas médias, principalmente a média de 17 períodos, quase chegou na média de 9. E ele sentiu, né? Sentiu a média, deixou um candle bem vendedor, na verdade, né? Então a gente pode ter uma continuidade durante essa semana para as vendas. Então a gente tem que reforçar, ele está num suporte relevante, ele vai ter dificuldade de passar daí, mas se ele perder esse suporte, ele pode dar uma boa acelerada. Tá? Então a gente vai precisar observar como ele se comporta durante a semana. Uma vez que ele perca o suporte, aí de fato ele pode buscar ali uma média de 72 períodos inicialmente, mas obviamente que a gente pode ganhar mais previsibilidade pegando o topo do semanal até o fundo aqui, ó, esse primeiro fundo aqui. E a gente vai ver que é uma região de retração que ele já está nela, né? Então a região de 50% é ali em 133,250 aproximadamente, né? Está bem perto, certo? Então ele poderia ali testar aquela região e dali de repente ter alguma mudança de comportamento, certo? Mas o mais provável é que se ele perder o suporte é que ele vai buscar realmente o 61.8 dessa estrutura do semanal. Aí ele vai buscar aquela região ali do 61.8 em confluência com a média de 72 períodos. Então, bem provavelmente ele faça uma parada bem nessa região aqui, ó, nessa região aqui pertinho do 130.700, 130.750. É a região, tá, pessoal? A gente leva em conta sempre a região. Agora, caso o preço tente se recuperar durante a semana, aí, obviamente, ele teria o primeiro desafio de passar pela média de 17 períodos, que foi uma média que ele teve dificuldade na semana anterior, e depois disso tentar alçar voos maiores aqui, né? Aí a gente faria uma retração oposta para poder entender até onde ele poderia estar se desenvolvendo. Mas isso a gente vai precisar esperar o dia de hoje e entender como é que vai ser esse comportamento. Então, se a gente olhar para o diário, a gente vai ver que de fato ele teve a perna e foi algo que eu comentei no último estudo, né? Que ele fez essa perna aqui, aí ele fez a correção na média do diário e ele poderia vir para romper. Ele basicamente aqui, como os scalpers gostam de falar, marcou o ponto aqui, né? Então deixou o ponto bem marcadinho e quem sabe, né, a gente não tem um rompimento, ó, porque a mínima do 137, quem deu 137 foi 134.040. Do 141 foi 134.075. Então ele ficou bem pertinho da mínima ali em relação ao suporte, que ele está tentando se segurar por aí, mas agora ele abre essa possibilidade aqui de continuidade, certo? Então aí vai testar novos suportes, vai buscar novas regiões abaixo. Isso, para tudo isso acontecer, ele precisa perder esse fundo aqui e colocar uma força vendedora, certo, pessoal? A força vendedora entrar aqui e aí possivelmente esse preço possa desenvolver. Obviamente que não precisa acontecer tudo no mesmo dia, tá? Mas perdendo o suporte dá a entender que ele pode tentar buscar os suportes a mais abaixo. Aqui, ó, tem uma coisa que vai chamar a atenção, que é a média de 200 períodos do diário, então ele pode ter uma certa dificuldade nessa região. Então a gente vai ter que ver também, caso ele rompa o suporte, como é que ele vai chegar aqui, como é que ele vai se comportar, se vai dar choque, ele vai querer voltar, né? Então seria bem pertinente para você que vender
né, tentar essa venda que busque tirar o risco, até mesmo o alvo aqui nessa região seria bem pertinente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando os 60 minutos. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um curtir. Se inscreva no canal também, se caso você ainda não for inscrito. Ative os sininhos, é bem legal, porque aí você recebe as notificações e não perde nenhum conteúdo, tá? Se você também puder compartilhar com os amigos, poxa, seria muito legal. Olha aqui os 60 minutos, pessoal. Olha como é que ele ficou. 60 minutos, então a gente consegue ver o seguinte, ó. Ele teve uma perna de baixa, aí ele fez essa correção aqui, ó. Ele tentou, mas de fato até dar indícios que iria para cima, porém cedeu, né? Cedeu e veio grudar aqui no suporte agora, tá? Então assim, a gente tem duas possibilidades. Ou ele vai tentar ir direto, acho que é difícil. Talvez ele se segure aqui, venha testar essa média de novo. E aí, depois disso ele arme um movimento aqui, ó, para poder começar a fazer movimentos descendentes. E dependendo disso, ele pode ir lá buscar o fundo, tá? Aquele próximo fundinho ali que está marcado. Agora também, ó, outra coisa que a gente tem que ficar atento. Ele pode vir até a média. Pode se segurar nessa média aqui, ó. Mas aí depois ele pode fazer isso aqui, ó, tentando fazer uma reversão, certo? Ou seja, ele estaria novamente falhando no fundo. E aí, obviamente, buscando aquela continuidade daquele cenário que a gente chamou atenção também na outra semana, que seria o quê? Um movimento mais consolidado, onde ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e fica nesse zigue-zague indeciso, né, em relação a essas questões externas. Então, para o 60 eu estou vendo isso. Para a gente pensar em compras, eu penso que ele tem que ficar acima da média de 17 períodos, tá? A partir do momento que ele conseguir firmar para cima dessa média de 17 períodos aqui, que é essa roxinha, aí a gente consegue entender que ele possa ter mais possibilidade. Então, o legal seria o quê? Ele furar ela e depois fazer uma correção, fazendo um reteste dela, certo? Aí seria bem legal a gente montar uma comprinha aqui, porque aí a gente poderia buscar essa continuidade, tá? Agora, ficar tentando comprar a base, se você entende que está consolidado e quer comprar essa base, ok, certo? Mas a gente precisa de sinais bem claros para poder estar atuando nessa questão da compra, tá? Então eu entendo assim, que enquanto ele não sair dessa região aqui, fica mais delicado a gente fazer operações, mas obviamente que a compra ela acaba sendo mais pertinente no primeiro momento por conta do suporte. A gente vê que ele já teve bastante dificuldade quando chegou aqui pertinho do suporte. Então, por que não, se tiver uma oportunidade, aproveitá-la, né? Ó, o 15 minutos, o que o 15 está mostrando? Ó? O 15 mostra que ele teve um candle muito comprador no início do dia, na sexta-feira. Depois ele foi devolvendo aos pouquinhos, ó, foi devolvendo. Aí ele vem, ó, faz uma correção bem na VWAP aqui, ó. E ele arma uma continuidade, ó, certo? E aí ele começa a fazer movimentos descendentes, ó. Tá vendo? Certo? Aí quando chega nesse ponto aqui, perto do suporte, ele já dá uma sentida. Aí ele vai novamente testar o VWAP. Aí ele vem novamente tentar fazer um movimento de continuidade. Ó, ele falha, tá vendo? Ele falha aqui, ó. Então isso chama bastante atenção, porque a gente entende que é uma região pertinente. Então a partir do momento que ele falha, ele não consegue dar continuidade na mínima, ou seja, ele deixou só pavio. Então ele falhou o rompimento de mínima, ou seja, ele falhou a continuidade. E aí agora, ó, vem se desenhando uma possibilidade dele tentar sair disso aqui, ó. Ele está tentando, ó. Aí deram uma batida nele de novo no fim do dia aqui, ó. Tá vendo? Mas novamente, sem conseguir, ó, se confirmar abaixo daquele ponto que já estava marcadinho aqui anteriormente, certo? Então, de repente a gente possa ter um movimento forte de início de dia tentando já fazer esse rompimento para depois fazer uma correção e quem sabe dar continuidade. Aí obviamente que seria o ideal a gente entrar em vendas nessa correção, né? Esse primeiro movimento ele vai ser muito volátil se tentarem fazer isso, então a gente pode se machucar ou até mesmo o stop ficar muito fora do gerenciamento de risco, tá? Então analise, observe se cabe no seu operacional fazer esse tipo de operação e também vou ficar de olho aqui, ó, se caso ele der uma puxada para cima aqui, ó, der uma puxada para cima, aí eu vou achar interessante, aí numa possível reteste dessa regiãozinha aqui anterior, aí eu até testo uma comprinha a fim de buscar esse primeiro topo. E aí, passando disso, a gente começa a observar como que o mercado se comporta. E se de fato ele vai dar oportunidade, vai conseguir dar continuidade. Se ele der continuidade, quem sabe ele já vem testar esse topinho, quer dizer, do fundo, ó, do fundo. Vamos pegar essa região que eu estou pensando em entrar aqui, ó. Até aqui, ó.
já são aí seus 1.200 pontos. 1.200 pontos dá para resolver o dia, né, pessoal? Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.